Eu vim aqui, né, passar um pouco de mim, né? Eu sou uma pessoa evangélica, uma pessoa cristã, uma pessoa equilibrada, paciente. Eu sou uma pessoa que gosto de animais, que meus sobrinhos, minha família, né? Eu sou uma pessoa que tem paciência para tudo. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar, gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas falando, entendeu? Assim, as pessoas chegam pra mim, desabafam, eu gosto de ter paciência para ter que ficar ouvindo essas pessoas, entendeu? Assim, tipo uma psicóloga, entendeu? Eu gosto. Então, assim, eu já estudei até, eu gosto de estudar inteligência emocional e tal. O que é? Você não tá vendo que eu tô gravando um vídeo? Você tá me atrapalhando? Que droga!